seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no Instagram e no TikTok. É sempre um prazer vir conversar com vocês. Olha só, essa live hoje ela é muito especial, mas muito especial mesmo. É um lançamento, né, a live de aquecimento para o lançamento que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, olha só, para quem vem me acompanhando já há algum tempo, eu tenho, né, feito conteúdo a respeito da inteligência artificial. Então, eu tenho mostrado para os meus colegas advogados aqui no Instagram, aqui no TikTok, lá no YouTube, no Facebook também. Eu tenho falado com vocês sobre o uso da inteligência artificial no dia a dia do escritório de advocacia. Então, eu tenho te mostrado aqui a usar algumas das ferramentas disponíveis no mercado, como o ChatGPT, como o Gemini, como o Copilot da Microsoft e tantas outras, né? A gente já conversou sobre a Leonardo AI e muitas outras ferramentas para serem utilizadas no dia a dia dos nossos colegas advogados. Mas assim, por que essa live é tão especial? Então, porque assim, eu comecei falando para vocês sobre inteligência artificial, né? E depois, devido à procura, a tamanha procura que teve, eu resolvi fazer mais. Eu resolvi montar um evento mesmo, que vai ser realizado ao vivo no YouTube, né? No dia 22, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu resolvi fazer esse evento para a gente conversar um pouquinho mais, de forma mais técnica, de forma mais aprofundada, sobre o uso da inteligência artificial, mas não só sobre ela, tá? A gente falar também um pouquinho sobre processo eletrônico, sobre os inúmeros sistemas de processo eletrônico existentes. Então, são várias as pautas, né, para a gente conversar nesse encontro. Mas, assim, eu estou muito feliz porque esse é um projeto muito legal que está saindo do papel, né? Então, assim, a gente tem idealizado tudo, estou preparando material com muito carinho para vocês. Então, é muito legal poder hoje chegar aqui e anunciar para vocês que finalmente, esse sonho está se tornando realidade. Bom, para quem chegou agora e para quem não me conhece, meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de atuação e hoje eu ensino advogados a utilizarem a inteligência artificial e a dominarem o processo eletrônico para que vocês possam se concentrar naquilo que realmente é importante. Ou seja, atrair novos e melhores clientes para o seu escritório, para fazer o dinheiro entrar na conta do escritório. Porque só assim, dominando essas ferramentas, você vai poder depois se concentrar naquilo que realmente interessa para você. Isso que é aproveitar o seu tempo com a sua família, com os seus amigos, estudar mais, viajar, o que você quiser fazer. Então, eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar os atalhos para que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, como eu estava falando, essa live é uma live de aquecimento, tá? Nesse workshop a gente vai conversar muito sobre o uso da inteligência artificial. Então, a gente vai falar sobre ChatGPT, sobre as mudanças que o ChatGPT está trazendo. Se você não sabe, as versões 3.0 e 3.5 vão ser descontinuadas daqui a alguns meses. Por quê? Porque o objetivo da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, é conseguir chegar numa inteligência artificial geral. O que é uma inteligência artificial geral? É aquela inteligência que consiga fazer tudo de forma automática, que ela mesma consiga receber os comandos de nós, usuários, e tomar as medidas necessárias, sem que para isso ela precise de um treinamento, que ela consiga realizar essas tarefas com as informações que a gente já forneceu para ela. Por isso eu sempre digo que você precisa treinar o seu GPT. Então você precisa usar a ferramenta todos os dias. Por quê? Porque quando ela chegar no nível que eles esperam, né, que é a IA geral, você tem aí um robô muito bem treinado e que vai poder
trazer as melhores soluções para você. Então, você, colega advogado, que ainda faz resumos de processos, resumos de sentenças da forma antiga, lendo e anotando no papel, nada contra, tá, pessoal? Isso é muito importante, nos trouxe até aqui, mas não é o que vai nos levar daqui para o próximo nível, né? Mas se você ainda faz da forma antiga, se inscreva no workshop que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. O link tá na bio, tá? Já tá na bio do Instagram. Ou então comente aqui nessa live, tanto aqui no Instagram como no TikTok, que eu te mando aí no inbox para você o link de inscrição. E já vou te deixar aí por dentro de todas as informações, porque eu vou te trazer muita coisa nesse evento. Então, além do chat GPT, a gente vai conversar sobre outras redes sociais que estão aparecendo. Redes sociais não, perdão. Redes de inteligência artificial, perdão. O que são essas redes de inteligência artificial? Para quem acompanha as informações, hoje o X, antigo Twitter, lançou aí uma nova ferramenta de inteligência artificial, a Rock. E olha só, ela veio assim para revolucionar o mercado, porque o Elon Musk também quer chegar numa inteligência artificial geral. Então ele também quer criar algo extremamente revolucionário, assim como todas as empresas, né? Ele busca sempre a inovação. Com a inteligência artificial não ia ser diferente. E olha, quem está testando essa inteligência artificial, eu inclusive já fiz alguns testes, eu percebi que ela veio aí meio sem limites, tá? Você pode aí fazer de um tudo. Já existem testes colocando o Donald Trump indo passear com o Elon Musk numa coleira, já tem um bebê vestido de papa, porque essa ferramenta ela cria também imagens, tá? É muito legal. Assim, são ferramentas de inteligência artificial que vão melhorar o uso tanto do Twitter como para todas as outras ferramentas, né? Então a gente aí tem um concorrente de peso para o chat GPT. Por isso, a OpenAI já avisou, né, que as versões básicas da sua ferramenta serão descontinuadas aí até o fim do ano. Por quê? Porque eles querem sempre evoluir. E como tem muita Big Tech entrando na brincadeira, eles querem manter aí a sua hegemonia, né, o seu pódio. Então, para quem não acompanha aí, quando o ChatGPT foi lançado, ele bateu recordes de download, de uso, né? Que foi uma das ferramentas assim mais revolucionárias. Em 24 horas já tinha viralizado, muita gente começou a usar e virou febre desde então, né? Não à toa, o CNJ lançou uma recomendação essa semana, autorizando todos os tribunais do país a adotarem o uso da inteligência artificial, né, para fazer as movimentações dos processos judiciais. Então, se você acha que essa ferramenta não é para você, ou que você não deve aprender a utilizar a inteligência artificial, eu tenho aí para te dizer que o próprio CNJ já entrou na brincadeira. Então, assim, é uma situação que veio para ficar, tá? Então, assim, não tem mais como a gente pensar no futuro sem que a inteligência artificial faça parte dele. Na verdade, se você parar para pensar, a inteligência artificial já está com a gente aí faz muito tempo. Na nossa live de terça-feira, eu trouxe um conteúdo um pouco mais técnico e falei para vocês que desde os anos 30 já se fala em inteligência artificial, né? É lógico que não como a gente conhece hoje, mas a gente conversou um pouquinho, né? E eu te mostrei que várias das previsões feitas lá atrás já se confirmaram, apesar de não terem acertado as datas, né? Mas muita coisa aí que foi prevista lá entre os anos 30 e 50 já está sendo concretizada. Então, colega advogado, chegou a hora de você dar o pontapé na sua revolução dentro do seu escritório. Chegou a hora de você iniciar a sua caminhada para o seu próximo nível. E tudo isso começa com a inscrição para o workshop que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas, lá no YouTube, tá? O link já está na bio, mas se você comentar aqui, pessoal do Instagram e pessoal do TikTok, deixa um comentário aqui nessa live que eu te mando o link de inscrição no seu inbox, tá? Então, como a gente estava conversando,
Nesse evento, que vai ser realizado na próxima quinta-feira, a gente vai conversar também, né, além do chat GPT e além das ferramentas de inteligência artificial, a gente vai conversar sobre como dominar o processo eletrônico. Então, é como utilizar os inúmeros sistemas que a gente tem aí pelo Brasil. Para quem advoga aqui nas regiões sul, no estado do Paraná, na Justiça de primeiro e segundo graus da área civil, a gente tem o ProJude. Na minha humilde opinião, um dos melhores sistemas já criados, né? Então, ele é bem intuitivo, é de fácil utilização e a gente vai conversar sobre ele também. Agora, se você advoga em outras áreas, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que é uma das que eu atuo e que eu mais gosto, lá nós utilizamos o PJE. E olha uma curiosidade, o PJE era para ter sido o sistema padrão em todo o país, tá? Porque ele foi desenvolvido pelo CNJ. Por sorte ou azar, né? Aí vai depender muito do seu gosto, o CNJ autorizou, porque já existiam muitos sistemas criados por cada um dos tribunais, né? Então ele autorizou que cada tribunal mantivesse o seu sistema já criado, sem a necessidade de migração para o PJE. Perdão. Mas assim, por pouco, para você que atua aí na área civil, não teve que aprender a lidar com o PJE, que hoje, nossa, já é muito diferente, já está muito bom. Mas assim como todo o sistema, né, ele é passível de travar, de parar de funcionar, isso a gente vai estar refém para sempre, né? Esse é um dos ônus que a tecnologia nos traz, né? Quando elas não funcionam bem, não adianta, né, você teimar. É preciso que o suporte trabalhe para que as coisas voltem para os eixos. Mas então, se você advoga na área federal, você tem aí o EPROC. O EPROC é o sistema utilizado pela Justiça Federal, né? Pelos TRFs aí. O legal do EPROC da Justiça Federal é que ele é um sistema padrão para o Brasil todo, né? Então, assim como o PJE para a Justiça do Trabalho, apesar de cada tribunal ter a sua particularidade, o PJE é um padrão, assim como o EPROC. E o legal é que o estado de Santa Catarina, ele aderiu ao uso do EPROC, né? Ele saiu do ESAGE, que era o primeiro sistema que eles passaram a utilizar, e migraram para o EPROC. Então, aqui em Santa Catarina, você utiliza tanto na área civil quanto na área federal, você vai utilizar o sistema do EPROC. Desculpa, pessoal, olha, eu tô com a minha renite aí um pouquinho atacada, né, em razão aí da variação climática aqui no sul e tá difícil. Mas seguimos firmes, né? Essas são as particularidades dos eventos ao vivo, né? A tosse a gente não controla. Bom, como eu estava falando, além das ferramentas de inteligência artificial, a gente vai conversar um pouco sobre como dominar o sistema de processo eletrônico, né? Te trazeria algumas dicas de um peticionamento eficiente, como cadastrar de forma correta dentro do sistema eletrônico a sua petição, para que quando o servidor da justiça que vai analisar o seu processo, ele tenha uma facilidade maior em identificar aquilo que você precisa e com isso dar aí uma solução rápida. Hoje em dia, como a gente sabe, rapidez é a palavra-chave, né? Resultado. As pessoas querem tudo de imediato. Então, se você puder adotar uma postura proativa, muito mais fácil. Então, esse aí são alguns dos temas que a gente vai conversar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Quinta-feira é dia 22. Já anote na sua agenda e deixe um comentário aqui embaixo que eu te mando o link de inscrição, tá? Mas o link também já está na bio. Agora eu quero conversar com você que acredita que inteligência artificial ou que dominar o processo eletrônico não é uma coisa que você deva se preocupar. Sinto muito lhe dizer isso, né, e estragar com a sua brincadeira, mas sim, é uma coisa que você deve se preocupar. Veja, o direito mudou, assim como tudo na nossa vida, né? Principalmente depois da pandemia, muita coisa mudou, mas muita coisa mesmo. Então, a gente teve que aí de uma hora para outra se reaprender a trabalhar, né? Muitas empresas fecharam, o mundo parou na época da pandemia. Então, todo mundo precisou de uma hora para outra
reaprender a trabalhar, reaprender a fazer suas atividades para que a economia voltasse a girar. Só que algumas atividades não têm mais volta, e uma delas é a adoção do processo eletrônico, assim como a adoção da inteligência artificial no nosso dia a dia, ela entrou no nosso radar e não sai mais. Então, assim, você precisa aprender a utilizar as ferramentas. Eu já disse isso em outras oportunidades e vou repetir sempre. Colega advogado, a inteligência artificial, ela não veio para roubar o seu lugar. A inteligência artificial, ela não faz tudo sozinha. Ela calcula, ela faz previsões. Então, ela não vai tomar o seu lugar. Ela não é um robô, apesar do nome, inteligência artificial, remeter a filmes de ficção científica. Ela não é isso, tá? Ela é uma ferramenta que te auxilia a aumentar a sua produtividade. Isso de forma exponencial. Já disse em outras lives aí que aqui no escritório a produtividade subiu aí mais de 30%. Então, a inteligência artificial, ela veio para somar. Mas o que acontece? Se você não aprender a utilizar a ferramenta, eu sinto lhe dizer, mas o mercado vai te atropelar. Você não vai ser ultrapassado pela ferramenta, você vai ser ultrapassado pelo mercado, porque os seus clientes vão procurar o seu vizinho, que já vai estar trabalhando, já vai estar me seguindo aqui nas redes sociais, vai estar aprendendo a trabalhar com essas ferramentas. Olha, você precisa dedicar um tempo para aprender a trabalhar com isso. E eu sei, é algo novo, pode parecer assustador no começo, mas eu vou te mostrar que é muito tranquilo e eu sempre vou estar aqui para te dar todo o suporte necessário para que você consiga colocar em prática as dicas que eu te trago aqui, tanto nas lives quanto nos reels que eu posto no dia a dia e nos conteúdos em todas as redes sociais. Então você precisa aprender a trabalhar com essas ferramentas. E para que jeito mais fácil do que um workshop onde eu vou estar dedicando toda a minha atenção para te passar item a item e te mostrar como você consegue começar a aplicar essas dicas de imediato. Então a gente vai conversar lá sobre o ChatGPT, a gente vai conversar sobre as outras ferramentas de inteligência artificial, a gente vai conversar sobre o processo eletrônico. São coisas que você precisa colocar no seu dia a dia e na sua rotina. Eu sei, no começo é complicado. Até a gente aprender a fazer audiências na modalidade virtual, deu um certo trabalho, né? Muitas audiências atrasavam, muitos advogados não conseguiam entrar porque não estava funcionando o áudio, alguns colegas tinham dificuldades para abrir a câmera. Quantos de nós não tivemos dificuldades com os nossos clientes, né? Eu advogo muito na área trabalhista e previdenciária, então às vezes eu tenho clientes mais idosos que precisam de um certo auxílio. Então no começo tudo é difícil, mas não é impossível. Para você chegar no próximo nível, para você levar a sua carreira adiante, para você chegar no tão sonhado sucesso, é preciso que você aprenda novos truques. E dentre esses novos truques, eu quero te ensinar a trabalhar com a inteligência artificial e te mostrar a dominar o processo eletrônico para que você tenha mais efetividade nos seus processos. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar sobre um pouco da minha história, né, o que eu não consigo trazer para vocês aqui diariamente nas redes sociais. Vou contar para vocês um pouco da onde eu vim, da minha trajetória, que eu tive que descobrir ao longo do tempo, né, ao longo desses meus 10 anos de advocacia, para eu conseguir estar aqui hoje na frente das câmeras mostrando para vocês o que deu certo. E eu não vou falar só o que deu certo não, tá? A gente vai falar muito sobre o que não deu certo também, porque a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Mas aí, eu falei para vocês agora há pouco que o Twitter, o antigo Twitter, né, o X, lançou uma nova ferramenta hoje, a Rock, que ela cria também imagens. Vamos fazer um paralelo aí, aqui com o nosso mundo jurídico. Você já pensou que você vai poder trabalhar com a sua petição
sendo corrigida em tempo real, enquanto você produz, a ferramenta corrige, ou você manda a ferramenta produzir e você corrige como queira trabalhar. Eu vou te ensinar as duas formas. E já de imediato, se você precisar de um gráfico específico, de um dado que você queira pôr como imagem, que a gente chama, né, do Visual Wall, você vai poder fazer isso agora de forma muito mais rápida. Você já parou para pensar quanto tempo você vai economizar com isso? Olha, eu vou te dizer que aqui no escritório a gente teve um aumento de produtividade de mais de 30%. E aí, petições que a gente levava em média 1 a 2 dias para serem feitas, hoje elas são feitas com menos de meio dia de trabalho. Tudo isso graças ao treinamento que a gente dá para os nossos robôs, né? Então, cada área do escritório tem um robô específico. A gente tem um assistente jurídico para a área trabalhista, um assistente jurídico para a área previdenciária, um assistente jurídico para a área civil. Olha só que legal. Então eu consigo dividir o escritório em 3 setores, ou mais, depende do que você vai usar aí no seu caso, se você trabalhar com área penal, com todas as áreas do direito, se você é um escritório full service, você vai poder fazer um GPT específico para cada área do seu escritório, e com isso você vai poder ter uma assertividade muito maior na hora de elaborar contratos, petições, de revisar documentos, né? Então, assim, é algo que você vai conseguir implementar de imediato e você vai ver os resultados também de imediato. É incrível o poder que essas ferramentas elas possuem. Então, o nosso encontro será na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no YouTube. O link para inscrição está na bio, ou então deixa um comentário aqui na live, ou depois, se você não estiver vendo esse vídeo no ao vivo, se estiver vendo depois, deixa um comentário aqui que eu te mando no seu direct o link de inscrição. Beleza, pessoal? Hoje era essa a mensagem que eu queria passar para vocês na nossa live de aquecimento, aí para o nosso workshop Dominando o Processo Eletrônico, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Forte abraço, até a próxima! Opa.